Olá pessoal, saudações, namastê, axé, shalom, optia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um workshop, mais um encontro, né, para a gente poder falar sobre magia, espiritualidade, e o tema de hoje é Baba Egum. Nós vamos falar sobre aquelas entidades que atuam dentro dos templos de candomblé e também algumas práticas, né, africanas, por baixo de tecidos, por baixo de mantos, tecidos de diversas cores, com vários símbolos nas tiras do tecido. A gente vai entender o que é isso, o que seria então os babeguns. E você pode acompanhar esse estudo através da apostila que está disponível para você no portal, ok? No, no portal ou da Sala Mística ou do grupo Associados ou no portal do Instituto Magno Constantino ou na Ordem Mística do Rei Salomão. Então, são diversas ferramentas aí onde você está tendo acesso para poder ter acesso também ao material, ok? Bom, o objetivo principal do culto de Egum é tornar visível os espíritos dos nossos ancestrais. Então, o culto de Baba Egum é o culto aos nossos ancestrais, tá? Isso vai ficando mais fácil de entender conforme a gente vai discorrendo sobre o assunto, porque geralmente aqui no Brasil, por ser um país mais católico, né, mais cristão, toda essa prática, esse hábito em cultuar o, os ancestrais é especificamente no mês de novembro, que é o mês, né, que abre já confinados no dia 2 e também o dia de Todos os Santos. Mas para os povos antigos, né, em especial os africanos, que é o intuito aqui do nosso encontro, isso era uma prática comum, tá? E diária. Não se tinha apenas uma única época do ano que iria se fazer isso. Era costume diário, né? Reverenciar, lembrar, recordar, né? Os mortos, ou seja, aqueles que vieram antes de nós e já se foram, tá bom? Então, esse culto ele é basicamente uma ponte, um veículo entre esses mundos, tá? Entre o mundo atual e o mundo dos nossos antepassados. Segundo a tradição do culto dos Eguns, ele é originário da África, né? Mais precisamente ali na região de Oió. Oió é uma região da África onde os orixás mais cultuados seria Xangô e Yansan. O culto de Egungun, então nós vamos ter o Baba Egum, e para que vocês entendam esse dialeto africano, Baba quer dizer pai, tá? Babá ou Baba quer dizer pai, e Egum ancestral, ou aquele que já se foi, né? Um espírito de alguém que já se foi. Então, todos nós, um dia, quando morrermos, vamos nos tornarmos um Egum, tá? Ou seja, um espírito desencarnado. Portanto, o culto chama-se Egungun, que é aí enaltecendo duas vezes os ancestrais, né? Esse é um culto exclusivo para os homens, sendo o Alapini o cargo mais elevado dentro do culto, e tendo como auxiliares os Ogés. Todo integrante do culto de Egungun ele é chamado de Mariô. A gente vai falar mais sobre esses termos para vocês entenderem. Então, na África, Xangô ele é considerado a encarnação de um deus primordial, do sol, dos raios, da tempestade. Xangô é a encarnação de Jacutá, que é considerado a mão de Olorum, aquela mão que pune, que julga. Xangô, portanto, é o orixá da justiça. Esse caráter punitivo de Olorum, ele representa, é Xangô quem representa essa punição. Tanto que ele foi enviado ao mundo no período da criação
para estabelecer e harmonizar essa ordem entre Oxalá e Odudua, que a gente pode falar disso em um outro momento, e eu acredito que já tem vídeo no canal falando sobre isso, tá? Dá uma olhadinha na série Itãs. Se não tiver, aguarda que breve deve sair. Então, Oxalá e Odudua são duas divindades que foram encarregadas por Olorum para a criação do planeta Terra, para a criação da Terra e dos homens. Dessa forma, Xangô ele é cultuado como um orixá egungun. Orixá, por ele ser nada mais, nada menos que um orixá em execução da punição divina, e egungun, por ele ter tido essa passagem pela Terra como um homem e ter sido iniciado. Então, Xangô ele teve uma encarnação em vida, ele teve vida assim como nós. Então, foi uma divindade que veio à Terra, tá? Xangô ele foi o criador de Egungun. Ele foi o primeiro Ogé, ou seja, sacerdote do culto dos mortos. E também ele foi o primeiro Alapinim, ou seja, o sumo sacerdote do culto dos mortos. E isso é evidenciado em um oriqui onde fala: Rei do Trovão, encaminha o fogo sem errar o alvo. Nosso vaidoso Ogé Xangô alcançou o palácio real. O único que possui Oiá, grande líder dos orixás, rei que conversa no céu, e possui a honra dos Ogés, rei que conversa no céu e que possui a grande honra dos Ogés. Seguindo, né? Xangô, como sendo o criador de Egungun, ele é não só o fundador, mas ele tem o poder de controlar os Eguns. Como conta esse trecho desse Itã. Itã quer dizer lenda. Em um dia muito importante em que os homens estavam prestando culto aos ancestrais, com Xangô à frente, as Yamin e Agé fizeram roupas iguais a de Eguns. Vestiram-se e tentaram assustar os homens que participavam do culto. Todos correram, mas Xangô não o fez. As Yamins, nós estudamos elas no mês de outubro, tá? Então, são as Yamins, as feiticeiras. A gente estudou já sobre ela. Dá uma olhadinha, dá uma revisada aí no conteúdo, caso você ainda tenha dúvida. É como se fosse assim: as Yamins é o culto das ancestrais femininas, enquanto que o Egungun é o culto dos ancestrais masculinos. Então, a gente vai ter aí esses dois contrapontos, tá? Então, o que as Yamins fizeram? Elas se fantasiaram de Egungun, né? Vestiram uma roupa parecida com a de Egungun, para poder assustar as pessoas na Terra, para poder causar tumulto, medo. Todos correram, porém Xangô não correu. Ele ficou e enfrentou ela, desafiando, né? Desafiando esse suposto espírito. Então as Yamins ficaram bastante furiosas com Xangô e juraram vingança. Em um certo momento em que Xangô estava distraído, atendendo os seus súditos, a sua filha brincava alegremente e ela subiu em um pé de obi, e foi aí que as Yamins atacaram. Elas derrubaram a filha de Xangô, que ele mais adorava, derrubaram a menina da árvore. E Xangô ficou desesperado, ele não conseguia mais governar o seu reino, até que o seu reino era muito próspero e tudo, e ele ficou muito desesperado porque a filha, então, veio a óbito. Então, tudo começou a ir muito mal, né? Xangô, ele teve aí uma dificuldade em lidar com essa perda, com esse luto. E o que ele fez? Ele foi até Orumilá. Orumilá é aquele que está no alto, aquele que nos atende sempre que a gente solicitar, seria o Deus Supremo, né? E disse que as Yamins, né, havia matado a sua filha. E Xangô quis saber o que ele poderia fazer para trazer
a filha de volta, né, para ver a filha de novo. E Orúmila lhe disse para que ele fizesse uma oferenda ao orixá Iku. Iku é o orixá da morte. Iku quer dizer morte. É o guardião da entrada do mundo dos mortos, né? Ele é quem guarda, quem entra e quem sai do mundo dos mortos. Então, Xangô seguiu à risca todas as orientações de Orúmila e assim o fez. Ele conseguiu rever a sua filha e pegou para si, depois desse contato com o mundo pós-morte, né? Ele teve esse contato com a filha e ele conseguiu pegar o domínio sobre esse culto, sobre os mortos e sobre o mundo dos mortos. Então, ele tem absoluto controle, né, sobre esses mistérios de Egungun. Estando agora, então, sob o domínio dos homens, esse culto e as vestimentas dos Eguns, se tornaram estritamente proibidas para as mulheres dentro do culto. Então, as mulheres elas não podem se vestir de Egungun. E caso essa regra seja desrespeitada, pode provocar a ira de Deus, a ira de Olorum. Xangô, Iku e os próprios Eguns, este foi o preço que as mulheres tiveram que pagar pela maldade das suas ancestrais. Então, mulher não entra em decorrência desse acontecimento, dessa lenda. E como penalidade, as mulheres não participam por isso, né? No Brasil, Egungun é um espírito ancestral de uma pessoa importante, homenageada dentro do culto Egungun. Então, por exemplo, eles vão pegar um pai de santo, né, famoso, conhecido, que tenha tido uma caminhada, uma jornada importante dentro do culto, e vai utilizar, vai invocar, vai chamar esse espírito para buscar fundamentos, buscar segredos do culto, né? Segredos que os mortos levam com eles, conhecimentos que os mortos levam com eles. Então, desse modo, assim, para que vocês vão ver aí na apostila as imagens, vocês vão ver que é um conjunto de tecidos, né, com tiras de pano, e algo tá ali embaixo, tá? Esse algo que tá ali embaixo, no culto de Egungun, é de fato uma pessoa, é um médium, é um homem, tá? É necessariamente do sexo masculino, e ele é quem vai dar espaço para que esse espírito, para que esse Egungun, para que esse ancestral venha à Terra, através aí da incorporação, da mediunidade de incorporação. É importante que a gente não confunda o Egungun, que é o ancestral, com os Zambetôs ou Zangbetos, que são aquelas palhas. Depois vocês pesquisam na internet imagens referente aos Zambetôs, que são palhas, né? Uma palha em forma de cone, assim, e ali essa palha ela gira, ela faz movimentos circulares, e é um festival que acontece na Nigéria, né, em Benin, se não me engano. E ali embaixo, de fato, não tem nada, não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa ali, elas mexem sozinhas, né? Os ogés, junto com a Lapinim, é o mesmo culto, porém os Zambetôs, eles são guardiões, tá? Eles guardam uma determinada cidade, bairro, aldeia, templo ou sacerdote. É diferente dos Egunguns. Os Egunguns, embora tudo seja o mesmo culto, os Egunguns, eles já são ancestrais, ao qual a gente chama para ter esse contato com o mundo espiritual, tá bom? A gente não pode confundir esses dois. Aqui no Brasil, a gente tem uma referência. O principal culto do Egungun, ele é praticado na ilha de Itaparica, no estado da Bahia. Porém, também já existem outras casas no Brasil que fazem esse culto, como a Ordem Mística do Rei Salomão, por exemplo. Também temos essa prática desse culto aos Egunguns. Normalmente chamado de babá,
pai e Egum é morto, desencarnado, então Baba Egum é o pai dos mortos. Também pode ser referido como esse nome dos ancestrais fundadores de Amarefá de Oxóssi, ou seja, o Conselho de Oxóssi, compostos por 6 pessoas. E Oxóssi também é um orixá muito importante dentro do culto de Egungun, porque Oxóssi é o senhor das matas, da caça, etc., mas ele é quem controla os espíritos das matas, os espíritos que vivem nas florestas. Os nagôs, eles cultuam os espíritos dos mais velhos de diversas formas, de acordo com a hierarquia que tiveram dentro da comunidade, ou seja, dentro da religião, e como a sua atuação em prol da preservação dos valores culturais, da ética, da moralidade dentro do culto. E só esses espíritos especialmente preparados podem ser invocados e materializados e receberem esse título, esse nome de Egum, ou Egungun, ou Baba Egum, ou simplesmente Babá, sendo um título especificamente e especialmente desse culto. Porque o objetivo principal desse culto de Egungun é tornar visível os espíritos dos ancestrais, agindo como uma ponte entre os vivos e os mortos, mantendo esse elo de comunicação e, ao mesmo tempo, mantém a continuidade da vida e da morte, estabelecendo essa distinção clara entre os dois mundos, o do vivo e o dos mortos. Então, os Baba Eguns, eles trazem para os seus descendentes e para os seus fiéis bênçãos, conselhos, porém eles não podem ser tocados de hipótese nenhuma. Eles ficam sempre isolados dos vivos. Sua presença é controlada durante o ritual através dos ogés, ou seja, os sacerdotes do culto, e ninguém pode se aproximar deles. Os regunguns, eles vão se materializar aparecendo para os seus descendentes e também para os seus fiéis de uma forma espetacular. Em meio a grandes cerimônias e festas, eles vêm com vestes, com roupas muito bonitas, tecidos caros, né, muito colorido, cheio de símbolos, que é bem característico de acordo com a hierarquia que ele teve quando ele viveu na Terra. Os Babeguns, ou Egun Agba, os ancestrais, né, se destacam por estar cobertos com uma roupa que é especificamente costurada e feita para ele. A gente vai chamar essa roupa de Eku. Não confunda. Iku é a divindade da morte. Eku é a roupa da morte. Na Nigéria é chamada de Eku e é chamada na Bahia, aqui no Brasil, de Opá. E aí tem vários enfeites, né? Enfeites com búzios, espelhos. Cada um desses elementos tem o seu devido significado e etc. E um conjunto de tiras de panos bordadas e enfeitadas que a gente vai chamar de abalá. Além dessa espécie de avental, que é um bantê, né? Para que vai permitir que ele emita uma voz, um som característico. Ele não vai conversar necessariamente, mas ele vai ter uma voz, às vezes, muito fina ou muito grossa, muito estrondosa. E vai ser sempre uma voz bem difícil de entender. Tá? E quando eles conversam, geralmente eles conversam em Yorubá. Ou seja, o dialeto, né, é bastante difundido dentro do culto de orixá. Os aparacá são eguns mais jovens, eles não têm abalá, não têm o bantê, né? Ou seja, eles não têm as tiras e os enfeites e também não têm o avental, né? de frente do rosto. E eles não conversam, eles ainda são mudos e sem uma identidade específica. Não é revelada a identidade, quem eles foram quando vivos. Pois é uma forma dele ir se graduando até que ele possa se tornar um Baba Egum, tá?
Acredita-se também que sob as tiras de pano encontra-se um ancestral conhecido ou, se não é reconhecível, qualquer coisa associada à morte. Nesse último caso, o Egungun ele vai representar os ancestrais coletivos, que vai simbolizar os conceitos morais e que são respeitados, temidos entre os demais Egunguns, né, que são os guardiões, né, da ética, da disciplina. No símbolo Egungun, fica bastante expresso e entendido todo o mistério da transformação de um ser deste mundo em um ser do além, da sua convocação e da sua presença no Aie, ou seja, o mundo dos vivos. O Aie é aqui, o mundo dos vivos, a Terra. Esse mistério, Ao, constitui esses aspectos importantes. Os mortos do sexo feminino recebem o nome de Yamin Agba, ou seja, as mães anciãs, mas não são cultuados individualmente. A sua energia como ancestral ela é aglutinada de uma forma coletiva e representada por Yamin ou Xorongá, também chamada de Yanilá, a grande mãe, a grande deusa. Essa imensa massa energética que representa o poder da ancestralidade coletiva feminina é cultuada pelas sociedades Geledê ou Guedelê, que é composta especificamente e exclusivamente por mulheres, e somente elas detêm o poder de manipular esse culto que, para nós homens, é muito perigoso. O medo da ira de uma Yamin nas comunidades é tão grande que nos festivais que acontecem na Nigéria, em louvor ao poder feminino ancestral, os homens se vestem de mulher e usam máscaras femininas, dançam para acalmar a ira delas e manter, entre outras coisas, a harmonia dentro do ritual e o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Dentro do culto de Orixá, em todos os nossos trabalhos, todos os nossos xirês, os trabalhos que nós vamos cultuar o Orixá, que o Orixá vai estar presente em terra, nós fazemos um ritual antes para Exu, chamado Ipadê, ou seja, o grande encontro, né, a oferenda para o encontro. E dentro desse ritual, ele é sempre no início dos trabalhos, nós saudamos as Yamins, nós fazemos de uma forma que as Yamins sejam também, que elas sejam agradadas e que tenham a ira aplacadas. Além dessa sociedade, os Geledês, né? Existe também na Nigéria a sociedade Oro. Esse nome é dado a um culto coletivo dos mortos masculinos quando não individualizados, tá? Então, não é o coletivo, nós não vamos cultuar todos os mortos, mas nós vamos cultuar o morto fulano de tal, bem específico. Oro é uma divindade parecida com a Yamin ou Xorongá, porém é considerado o representante geral dos antepassados masculinos e cultuado também somente entre os homens. Tanto a Yamin quanto o Oro são manifestações desse culto, tá? Deixa eu corrigir aqui. Então, o Egungun é um ancestral específico, enquanto que os Oros, né, o culto do Oro é um ancestral coletivo, bem como as Yamins. Deixa eu ver o que mais que é importante aqui. São invisíveis, né? E eles representam essa coletividade. Mas o poder da Yamin é sempre maior, porque a mulher, ela tem o poder da criação, da gestação, né? Portanto, ele é um poder mais forte, né? E mais difícil de ser controlado. Outra forma e mais importante é o culto dos ancestrais masculinos e bastante elaborado, que é a sociedade dos Egunguns. Essas têm como finalidade elaborar ritos a homens que foram figuras destacadas em suas sociedades ou em suas comunidades quando vivos. Então, o Oros é o culto o culto coletivo aos homens, né, aos ancestrais masculinos, enquanto o Egungun é o culto aos ancestrais masculinos, porém de nomes importantes. E
Para que eles continuem presentes ali entre os seus descendentes, a gente invoca esses egunguns, invoca os eguns para que eles tragam para nós aí mais conhecimento, mais sabedoria, enfim, né? Somente os mortos do sexo masculino fazem aparições, pois só os homens possuem e mantêm a individualidade. As mulheres é negado esse privilégio, assim como de participar também do culto. Esses eguns, eles são cultuados de forma adequada e específica por sua sociedade em locais e templos com sacerdotes dos diferentes cultos de orixás. Então, embora todos os sistemas da sociedade que nós conhecemos sejam diferentes, o conjunto forma uma religião só, que é a religião iorubana. O culto ele é bastante equivocado aqui no Brasil, porque ele possui uma conotação negativa. Mas não há nada de negativo, tá? O que falta talvez nas pessoas é um pouco de esclarecimento e de entendimento sobre o que os egunguns representam. Esse ritual, Icomagedê, ele é feito da seguinte maneira: para o menino, só depois de 7 dias de vida, e para a menina, após 9 dias. O nome é muito importante para os iorubás, tá? Então, como que funciona? O povo iorubá, ele acredita que a reencarnação, ele acredita na reencarnação. E um egungun, ele está interligado entre a vida e a morte. Assim que uma criança nasce, ela faz todo o procedimento para saber o Odu, ou seja, o destino dessa criança. Então se manipulam os oráculos, né, os búzios, a lobaça. A lobaça são cebolas que a gente utiliza para poder prever o passado, presente e futuro. E manipulam-se os oráculos ou os obis, enfim, existem diversos oráculos africanos, tá? Que fica para outro momento falar disso. E a gente vai entender se essa criança é ou não uma reencarnação de um antepassado. Constando-se o fato, então é feito o ritual de Icomagedê, tá? Onde essa criança ela terá um nome específico e ela é apresentada para toda a comunidade com uma grande festa. O nome para os iorubás é muito importante. E se os babalaôs, ao consultarem o oráculo, os babalaôs são os videntes, se eles consultarem o oráculo e constatarem que a criança é uma reencarnação de um antepassado, eles determinam o nome do Babatundê, ou seja, dos meninos, e Iabodê para as meninas, tá? E aí fica com esse nome, Babatundê ou Iabodê. Esses nomes são utilizados no caso, por exemplo, quando é uma reencarnação dos avós. Quando é uma reencarnação de alguém ali da mesma descendência, da mesma linha sanguínea ou genética daquele indivíduo. Da roupa, eu falei, né? Todos os mariôs usam uma vara chamada de Oixã para poder controlar a morte, para poder controlar os babeguns. Ali ela representa, né, os eguns. Eles e a assistência não devem tocar de forma nenhuma as vestes ou o próprio Baba Egum. E ali ela vai passar, né, o local, depois que o Egungun vai embora, o local passa por uma série de ritos de purificação para afastar os perigos, a má sorte, a doença e, inclusive, a própria morte. Quando não há um preparo correto para se cultuar essa entidade, ela vai trazer morte ao sacerdote ou alguém que participou do ritual. E aí nós vamos ter a divisão em 3 partes da roupa, né? E eu falei disso anteriormente. O abalá, que é aquela armação quadrada ou redonda,
como se fosse um chapéu, que vai ficar na cabeça, nas extremidades superiores, né, da cabeça do Baba Egum. Nós vamos ter também o cafô, que é uma túnica de mangas longas com luvas e uns sapatinhos de tecido, porque não, quando o Baba Egum está incorporado no médium, é impossível e não deve acontecer ver qualquer parte do médium. Não pode acontecer. Então todo médium ele é coberto, né, por esses tecidos. E por fim, o bantê, né, que foi previamente preparado, né, para poder, que é meu Deus, fugiu a palavra. O avental para cobrir todo o corpo do médium no momento que ele estiver ali atuado por um Baba Egum, né? Ele se sacode bastante durante a sua incorporação, vocês conseguem ver isso nos vídeos. E ao contrário do toque na roupa, esse é um alto, é benéfico se ele permitir que você toque. Tá? Agora, você tocar porque você quer, não pode, tá bom? Na Nigéria, os Agba Egum portam o mesmo tipo de roupa, mas como alguns apetrechos adicionais. Uns vão usar o abalá, máscaras esculpidas, né, em madeira, também chamado de ere gungun. Outros vão usar o abalá e o cafô, e outros vão usar os três, o abalá, o cafô e o banté. E vão usar também peles de animais. Alguns vão usar na mão uma vareta ou um machado. Alguns carregam alguns instrumentos. Vai depender muito do que ele foi enquanto vida. E nesses casos, a ira dos babás eguns, ela é representada por esses instrumentos, né? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode tratar. E aí tem uma lenda, tem um Itã, que eu quero compartilhar com vocês. Que Oiá, ela teve 9 filhos. Uns dizem que foi com Ogum e outros dizem que esses filhos são de Xangô. Aqui na Ordem Mística do Rei Salomão, a gente cultua como sendo filho de Xangô. 8 nasceram mudos e o último nasceu um Egungun. E graças à quantidade de sacrifícios recomendados por Ifá, nasceu com o poder de falar, ou seja, com uma voz sobrenatural, mas ele nasceu com o poder de falar. Esse 9º filho de Yansan, de Oiá, é chamado de Seji, que imita a voz de um macaco africano chamado Ijimarajé, macaco que também é consagrado aos Erês. Então, a cada filho de Oiá, dos 9 filhos de Oiá, cada um recebe um nome e cada um tem a sua peculiaridade. O primeiro, Imagelã, nasceu no primeiro dia do Ebó-Iku. Ebó, oferta, oferenda, né? Iku, morte. Arrancado do ventre de Oiá pelas Iamins e foi envolvido em abanos, em panos, ou seja, em abanos, né? O segundo, Iorugã, foi envolvido na palha seca e alimentado com talos de bananeira. Nasceu com a vaidade de Oiá e é um dos prediletos dela. Deixa eu colocar aqui no silencioso que eu esqueci. Pronto. Akugã nasceu no 3º dia da tempestade e foi criado nas touceiras de bambu. Ele é bastante rebelde e não se deve tocar no chão do bambuzal. Urugã alimenta-se das folhas da bananeira e esconde nas florestas. Ele gosta de fazer buracos nas matas. Omorugã alimenta-se do pó do bambu, que também está caído no chão. Vive no milharal e fica escondido no milharal observando os seres humanos. Demó
Oiá cobriu ele com lama para saber os segredos dos seus inimigos. Ele usa pele de búfalo para poder acompanhar Oxóssi nas matas e nas caçadas. Reigan acompanha os mortos e ronda os cemitérios, esconde-se nas grandes árvores dos cemitérios e também gosta de estar ao redor das sepulturas, né, das catacumbas, à procura de objetos perdidos ou esquecidos. Então, tudo que a gente acha no cemitério a gente não deve levar para casa. 5, 6, 7, né? 8. Reigan, só que esse Reigan é o Eigan. Eigan, porque é o H aqui no Brasil, às vezes a gente usa com som de R, mas esse é um Eigan, porque já tem um outro chamado Reigan e a gente não pode confundi-los, tá? Não pode trocá-los. Então esse Eigan é violento e vive perseguindo o Ori do ser humano, ou seja, a cabeça, para trazer tormenta, loucura, e ele traz desastres e até mesmo desordens. E o 9 é Egungun, filho de Xangô. Oiá preparou-se para combater, né? Preparou ele para o combate, para a guerra, e ele se aposta, ele se aposta do ser humano, fazendo às vezes os seres humanos cometerem alguns desatinos. Então esses são os 9 filhos de Yansan, que também são cultuados dentro do culto de Egungun, tá? Alguns orixás trazem alguns egunguns. Por exemplo, Babá Egum Laporiô. Esse vem com Exu, né? É um Babegum que vem com os Exus. Vem no caminho de Exu, do orixá Exu. Babá Egum Singre. Esse é de Ogum. Babá Egum Okim. Esse é de Oxóssi. Babá Egum Bacabacá. Esse é de Omolu. Babá Egum Alampalá. É de Oiá com Obaluayê. Babá Egum Ximbe, que é o de Oxumaré. E aí na apostila está explicando exatamente, né, o que cada um faz e o que cada um representa, né? Babá Egum Bamboxê Adimonobo, ou Adinomodô, tanto faz, um ou outro. Esse é com Xangô. O de Iemanjá, Babá Egum Omitodô. E dentro do culto a gente vai ter também a Igbalé ou Iabalé, né? E aí eu trago para vocês a seguinte cantiga: Xô, xô, xô e curu, oia Ibalé curu, xô, xô, xô e curu, oia Ibalé curu, que significa quebra, quebra o vento, quebra, quebra o vento. Oiá da floresta enfeitiçada quebra o vento. Quebra, quebra o vento. Oiá enfeitiçada na floresta, ela quebra o vento. Então, primeiro a gente tem que esclarecer. Yansan, ela é um orixá já muito difícil de entender. E ela se divide em... ela tem em um dos seus caminhos as Iabalés, ou Igbalés, Iabalé, que vai se dividir em outras Yansans. Então, assim, é bom a gente ter aí esse senso que Yansan é por si só um orixá bem complexo da gente entender e que é a única mulher que entra no culto de Egungun tranquilamente. E aí Yansan, ela carrega uma boneca de tecido e dentro dessa boneca vai muitos fundamentos, né? E quando eu digo fundamentos, são coisas que não podem ser reveladas aos leigos, são coisas que apenas os iniciados e os sacerdotes têm acesso. E essa boneca chama-se Abayomi. Oiá possui essa Abayomi. Ela fica presa na roupa, no laço de Yansan, geralmente aqui nas costas ou aqui na frente, tá? E aí outra lenda vai dizer, né, que ela teve esses 9 filhos com Ogum, enfim. E esses 9 filhos, eles não são humanos, tá? Eles se tornaram divindades africanas.
O último, ele pode ser chamado, eu falei para vocês, né, de Babegum, ele pode ser chamado também de Seji, tá? É importante depois vocês como é que eu vou dizer? Vocês entenderem, né, esse contexto, essas 9 divindades. Então, leiam o material, tá? Que tá para vocês. Igbalé, Ig significa chão, tá? Então, seria assim, ó. Ig significa árvore, né? E balé, chão. Então, Igbalé significa árvore no chão, ou a floresta, por assim dizer. Então, seria uma Yansan das florestas, uma Yansan das matas. Elas vestem branco e de vez em quando vermelho ou marrom. Voltando ao Seji, que é o filho da Yansan, né, que a gente vai colocar no bonequinho chamado Abayomi. Essa boneca, ela vai representar ali o amor de Yansan, né? Abayomi significa nascido para me dar alegria, orgulho. Então é como se fosse uma representação de por onde ela for, ela tá com o filho, né? Ela é sim uma grande mãe. As pessoas do culto aqui de Orixá no Brasil têm o hábito de dizer que as mães, as mulheres, mães regidas pelo Orixá Yansan, são mães ruins, mas não é isso. Elas são mães mais guerreiras, mais batalhadoras, elas não são tão apegadas quanto as mães regidas por Oxum, por Iemanjá, por Obá. Yansan é o orixá de guerra, então as filhas de Yansan trazem essa característica de não ter muita paciência para a vida doméstica, ou para a vida do lar, ou para o cuidado com os filhos. Mas não quer dizer que elas sejam mães ruins, de hipótese nenhuma. Então, dentro da boneca vai búzios, ossos, né? E como eu disse, alguns fundamentos que eu não posso revelar. E a única Yansan que não carrega a Abayomi é a Yansan Onira. Essa não tem fundamento com a Abayomi, então não pode colocar a Abayomi nessa qualidade de Yansan. Já as demais, principalmente as Yansan do culto de Balé, todas vai o bonequinho dentro aí do seu fundamento. Nada no candomblé é à toa, tudo tem a sua finalidade, tudo tem alguma ligação ou algum fundamento com os ancestrais, tá? Então é bom a gente ter aí essa diferenciação. E para concluir, Egum ou Egungun é esse culto maravilhoso, muito bonito, né, que mais uma vez traz à tona aí a presença dos nossos ancestrais. E não tem muito o que se dizer, né? Eu Magno Constantino, sou muito suspeito para falar de desse culto, de toda essa parte africana. Assim, concluindo, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Curtam, compartilhem, né? Deixe aqui os seus comentários no vídeo também. Me mande as suas dúvidas. Participe nos grupos onde você está matriculado aí, conferindo esse vídeo. E a gente se vê aí num próximo vídeo, num próximo ritual, ou em um próximo xirê, né? Ou seja, numa próxima roda aí de orixá. Eu vou ficando por aqui. Desejo a você muita boa sorte, prosperidade e caminhos abertos na sua vida. Axé, Namastê, Shalom, Optia e até a próxima.